Submissão, parte 5. Como devo fazer para entregar o próprio eu? Ser submisso a Deus. Como eu posso fazer isso? Diz assim no livro Caminho a Cristo, página 47. Muitos indagam como devo fazer para entregar o próprio eu a Deus. Desejai entregar-vos a Ele, mas sois faltos de poder moral, escravos da dúvida, e dirigido pelos hábitos de vossa vida e pecado? Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-os a julgar que Deus não vos pode aceitar. Mas não precisais ficar desesperados. Existe solução. Não precisais ficar desesperado. Essa é a promessa. O que deveis compreender é a verdadeira força de vontade. Quando você compreende qual é a verdadeira força de vontade que você tem que fazer para poder então você se submeter, para que você possa vencer os seus pecados, suas tendências, né? Os seus males. Então, quando você compreender o que é verdadeira submissão, né? Ou a força de sua força de vontade, submeter sua força de vontade, então você vai entender como você pode vencer tudo isso. Esse é um segredo que Deus nos está revelando hoje. Então, você pode dizer o seguinte: mas Celso, eu não tenho mais forças, eu não consigo, já tentei muitas vezes, eu estou realmente enfraquecido, eu não consigo. Eu não consigo. Eu tentei largar aquelas questões do salgadinho muito gostoso, eu não consigo largar, de vez em quando aquilo cai na tentação, eu como de novo. É bolo, é salgado, é pizza, é refrigerante, etc., é cigarro, é drogas. Eu não consigo, Celso, o que fazer? Eu não consigo sair desse meio, eu não consigo sair do meio dessas pessoas que me atraem. Né? A bebida me atrai muito, todos os dias eu tento, eu luto e não consigo. O que fazer? Como realmente vencer minhas inclinações, minhas paixões? E eu já tentei muitas das vezes, quanto mais eu tentava, mais fraquejava. Eu me esforçava, mas toda vez eu me olhava e via novamente no mesmo lugar. Que situação difícil, não é verdade? Isso acontece com muitas pessoas, acontece com a maioria. Eu tive grandes dificuldades para tirar alguns vícios da minha vida. Não é fácil, né? Eu já fumei, eu já bebi. Não é fácil. Depois de 7 anos, para você ter uma ideia, um dia eu sonhei que estava fumando assim gostosamente. Quando eu acordei, fiquei desesperado, falei: meu Deus, como que essas coisas vão acabar? Depois eu fui ler um pouquinho mais, né? A ciência diz que a toxina do cigarro sai depois de 10 anos. Então é difícil mesmo, não é fácil não. Você manter a submissão a Cristo, né? Então falar: Senhor, ainda sonhei com isso. Como pode, Senhor? Eu tenho pedido ao Senhor, tira isso da minha vida. Então continuei lutando. Depois de 7 anos, veja que é complicado. É difícil. Nós não temos uma natureza divina. Nossa natureza é pecaminosa. É tendenciosa para isso mesmo. Por isso que você tem que ir a Cristo todos os dias, de manhã, pedindo a Ele forças para você vencer. Os alcoólicos anônimos, eles fazem a mesma coisa, né? Eles não dizem que já superou, mas eles falam todos os dias: hoje não vou tomar bebida. E no dia seguinte ele fala a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, durante anos. Então o pecado na sua vida, na minha vida, tem que ser a mesma coisa. Você tem que pedir a Deus todos os dias, de manhã e de tarde, agradecer. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós conseguimos vencer o mal em minha vida, né? E assim tem sido comigo. Já há 34 anos lutando
né? Para ser submisso, para me manter submisso, para que Cristo possa continuar comandando a minha vida. E eu tenho sido livre e eu tenho sido liberto todos os momentos, por vários motivos, por várias coisas, né? E eu agradeço muito a Deus por isso, né? Então, o que é preciso entender? Diz assim: o que você precisa entender é a verdadeira força de vontade. Este é o poder controlador da natureza do homem, o poder da decisão ou de escolha. Diz ainda assim, que pode, lá em Jeremias, capítulo 3, verso 23, diz assim: pode o etíope mudar sua cor ou o leopardo as suas manchas? Se acaso ele não pode, nem você pode mudar essa sua natureza. Nós já falamos da natureza que o ser humano tem. Nós temos um dragão dentro de nós, gente. Nós não conhecemos, né? Tem pessoas que às vezes a polícia pergunta: por que você fez isso? Eu não sei. E realmente nós não entendemos que tipo de natureza nós temos. Tem até um pensamento de que Satanás, ele tão simplesmente ele instiga a pessoa, né, para fazer aquele mal, e a pessoa ela vai e faz um mal tão grande que mesmo Satanás fica admirado com a maldade com que a pessoa fez, e ele tão simplesmente instigou. Então nós temos uma natureza ruim mesmo. Não pense que você tem uma natureza boa. Nós temos essa natureza aqui pecaminosa. Foi herdada de Adão e Eva. E eu já disse aqui, você não é culpado disso. Nossa culpa está quando nós conhecemos o que é isso e não queremos fazer o que é certo. E a submissão é um ato de justiça de Deus para nós ficarmos livres do mal e termos a natureza divina. Isso é fácil? Não, não é fácil. Deus, ele tem promessas para você, tem promessas para mim. E precisamos utilizar os meios, que é justamente a força de vontade, para submeter a nossa submissão. Que coisa fantástica, né? Tudo depende da reta ação da vontade. Muito bem. Substituída, né? Tudo depende da reta ação do poder da escolha. O poder da escolha deu a Deus ou ao homem. Então, dar o poder da escolha a Deus é importante, porque quando Deus escolhe o que nós devemos fazer, então nós nos aperfeiçoaremos. A nossa submissão será super aperfeiçoada. Então, mesmo para submeter a Cristo, você tem que pedir a Ele, para que você seja submisso. Então, você tem que submeter a sua submissão. Interessante, né? A Cristo, para que você possa ser submisso, né? A Ele compete exercer essa submissão, né? Não podeis mudar vosso coração, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as suas afeições, mas podeis escolher servi-lo, podeis dar-lhe a vossa vontade, podeis dar-lhe o vosso poder de escolha. Ele então operará em vós o querer efetuar segundo o seu beneplácito. Deste modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito Santo, no Espírito de Cristo. Então, muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade de Deus. Não chegam ao ponto de render o poder de escolha a Deus. Mediante o convincente exercício da vontade, ou o poder de escolha, né, pode operar-se em vossa vida uma mudança completa. Entregando a Cristo o vosso querer, aliai-vos com o poder que está acima de todos os princípios e principados e potestades. Tereis força do alto para estar firmes e assim, pela constante entrega a Deus, sereis habilitados a viver a nova vida, a vida de fé. Então, essa submissão é importante para que você possa viver uma vida realmente, verdadeiramente de cristão. E um cristão vivo, cheio de energia espiritual. Quando você não vive essa submissão,
da vontade de Cristo, então você está se enganando. Está dentro da igreja, não vai ganhar o céu e vai perder, inclusive, a oportunidade de viver esta terra. E vai morrer, infelizmente, no inferno juntamente com Satanás. Então, o que nós estamos falando aqui é justamente algo para que você realmente choca alguns momentos, mas é para poder despertar você de que se você não se entregar, não se submeter a sua submissão à vontade de Cristo, então você não está submisso à vontade de Cristo, você está submisso a outro poder. E nós temos que ser bem claros nesses aspectos, né? Continua aqui para terminarmos. Que, entretanto, é necessário empregar o seu poder de escolha para renunciar ao seu poder de escolha. E outra vez, a distinção entre comportamento e relacionamento. Nós renunciamos ao nosso poder de escolha tendo em vista o comportamento e mantemos nosso poder de escolha tendo em vista o relacionamento. Ao continuarmos a preferir entrar num relacionamento pessoal diário com Cristo, Ele opera em nós o querer efetuar segundo o seu beneplácito. Não podemos conduzir-nos ao ponto de renunciar à nossa vontade, outro termo para submissão, mas podemos consentir em que Cristo realize a obra colocando-nos em suas mãos ao buscarmos um relacionamento pessoal com Ele. Então a submissão aqui, ela está relacionada à entrega a Cristo. Então, se você entrega a sua vida a Cristo, se você se submete a Ele para, então, Ele fazer com que você seja submisso à sua vontade. Por isso que tem muitas pessoas que elas têm, no caso, se submetido, mas eles dizem assim, não, mas eu acho que isso aqui não tem tanta importância, porque ele não submeteu. Na verdade, quando a gente se submete, faz igual Cristo, né? Está escrito. Você tem falado assim para Cristo? Está escrito. Tem falado assim para o seu próprio eu? Para Satanás? Está escrito. Então, que Deus possa te abençoar, que assim diz o Senhor possa fazer parte da sua vida, para que a submissão, né, seja ela real, seja ela livre da vontade de Satanás, mas totalmente submissa à vontade de Cristo. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.